E aí pessoal, tudo bem? O meu nome é Paulo Hatz, esse aqui é o Livraria em Casa. E o vídeo de hoje, eu já tava planejando fazer ele há alguns dias, porque eu tenho visto que tem pipocado um monte de situação envolvendo a Rebecca Yarros e o seu livro, que é Fourth Wing. Fourth Wing é um dos grandes lançamentos mundiais do ano e que a gente no Brasil ainda não teve acesso. O planejamento é que esse livro saia ano que vem, 2024, pela Planeta. Ele saiu em maio de 2023 nos Estados Unidos e já tem até continuação do livro publicado agora em novembro, que se chama Iron Flame. Esse livro bombou muito no BookTok, especialmente no BookTok dos Estados Unidos, e a gente do Brasil tá mais ou menos acompanhando. Eu tenho visto muito no Twitter aqui no Brasil e no BookTok brasileiro também, a gente falando de Fourth Wing, mas a galera que lê inglês ou a galera que teve acesso a traduções não legais, aquela coisa toda. Mas o fato é que mesmo sem o livro estar no Brasil, ele já tem repercutido bastante aqui, mas eu tô achando que talvez a gente, como comunidade literária num todo, está um pouco por fora das tretas que estão rolando. E foram algumas tretas, algumas situações Envolvendo a Rebecca, não envolvendo a Rebecca, envolvendo só o título. E aí eu resolvi juntar tudo pra falar sobre essas grandes polêmicas que a gente ainda nem teve a oportunidade de vivenciar completamente no nosso país, porque a Planeta ainda não publicou esse livro no Brasil e eu ainda não sei o que aconteceu. O que está acontecendo, pelo amor de Deus? O que está acontecendo? Sinceramente, um livro que fez tanto sucesso lá fora já era pra estar no Brasil, isso é um fato. Mas vamos por partes pra vocês entenderem mais ou menos o que tá acontecendo. Eu sei que tem um monte de gente que vai assistir esse vídeo e que não faz a menor ideia nem do que seja Fourth Wing. Inclusive, se você é essa pessoa, deixa nos comentários aqui embaixo, eu quero ter uma ideia de realmente quantas pessoas ainda não foram atingidos pelo fenômeno Fourth Wing. Não tô falando que você precisa ter lido, tá? Tô falando só se você nem ouviu falar, nem está sabendo que história é essa, que livro é esse. Comenta aqui embaixo que eu quero saber. Mas então deixa eu fazer uma contextualização aqui muito rápida, tá? No dia 2 de maio de 2023, foi publicado lá nos Estados Unidos esse livro chamado Fourth Wing, pela Rebecca Yarros. Conta a história de uma personagem chamada Violet. Ela tem 20 anos de idade, então esse livro Fourth Wing, ele é o que a gente chama hoje de romantasy, o que a gente já vem chamando de romantasy, que ele se encaixa muito nesse gênero parecido com os livros da Sarah J. Maas e tal, que são fantasias com romance para um público não tão adulto, mas também não tão jovem, tipo um new adult de fantasia com romance. A Violet, ela é uma personagem que ela vem treinando a vida toda e ela quer ser uma escriba, ela quer trabalhar documentando a história ali nesse ambiente mais acadêmico, etc, desse mundo fictício em que ela vive. Só que a mãe dela, a mãe da Violet, ela é uma general e além de tudo ela comanda a universidade e ela não quer que a Violet vá pra esse caminho mais acadêmico. Ela quer que a Violet vire uma cavaleira, ela quer que ela lute, né, se torne uma guerreira. E nesse mundo em que a Violet vive, existem dragões também. Como ela vai entrar pra esse grupo de cavaleiros e tal, ela vai ter que aprender a voar num dragão, né, domar esses dragões, além de tudo lutar, enfim, todas aquelas coisas, fazer todos os treinamentos, passar por tudo aquilo. E ela é uma menina frágil, né, ela é uma menina que nunca se preparou pra isso. Rola sempre uma guerra ali por volta do território, aquela coisa de disputa de território. É uma guerra que já dura muitos anos e ela, por ser filha, né, da general, ela, além de tudo, ainda é um alvo muito fácil. Então ela vai ter que sobreviver naquele universo e, obviamente, vai ter romance, etc, etc. Esse livro foi extremamente bem recebido, principalmente pela comunidade do BookTok, na comunidade do TikTok, lá da gringa. Somando a quantidade de visualizações que a hashtag do livro e da autora tem lá no TikTok, já somam mais de 1 bilhão de visualizações de conteúdos feitos, né, e assistidos pelas pessoas da comunidade. E aqui no Brasil, o negócio já tá indo bem. Se tivesse saído no Brasil, acho que a gente já estaria hypando esse livro muito mais. Inclusive, muita gente coloca ele como o novo Acotar, o novo Trono de Vidro, enfim. Eu, pessoalmente falando, não tenho muitas expectativas porque não é o meu gênero preferido de livro. Pretendo ler porque é um hype gigantesco, mas não é bem a minha vibe. O fato é que o livro ocupou o primeiro lugar da New York Times Bestseller List, que é a lista de livros mais vendidos do New York Times e a lista mais popular, a lista mais importante do mundo, e ele ficou 18 semanas em primeiro lugar. E além disso tudo, a crítica literária fala que esse livro é um dos responsáveis por popularizar esse gênero de romantasy, né, do romance com a fantasia. Eu, de novo, acho que Sarah J. Maas merece mais esse título do que a Rebecca, mas, enfim. E aí, lembrando que esse livro saiu em maio e agora, em novembro, já saiu o Iron Flame. Então, basicamente, aí, em 6 meses, ela já conseguiu finalizar o segundo livro, e não é um livro pequeno, tá? São livros de 500, 600 páginas, deixa eu até olhar exatamente. O primeiro livro
livro tem 528 páginas e o segundo livro tem 640 páginas. Ela terminou de escrever, escreveu isso tudo, teve revisão, edição, etc. e o livro já lançou. E foi um caos. Basicamente, pelo que eu soube, o livro esgotou na Amazon americana em por volta de 12 horas desde o lançamento, né? O segundo livro, o Iron Flame. O negócio é tão grande que a Rebecca já assinou um contrato de 5 livros para essa série e a Amazon já comprou os direitos para produzir as 5 adaptações também para cinema, provavelmente, ou para série, enfim, eles já compraram os direitos de audiovisual dos 5 livros que, inclusive, nem estão todos escritos. Também nada que fuja muito do padrão de livros que fazem muito sucesso, isso acontece muito na indústria, mas é sempre legal a gente pontuar porque também não é toda hora que isso acontece, embora aconteça com uma certa regularidade. Rolou uma treta há pouco tempo atrás que falava sobre a forma que os fãs criavam fanarts do livro, principalmente do personagem Xaden. Eu acho que eu tô falando certo, escreve com X. Muitas fanarts estavam sendo feitas com esse personagem, né? Fanart, pra quem não sabe, é quando um fã faz um desenho inspirado em algum livro ou, enfim, algum conteúdo. Tinha um monte de fanarts de Harry Potter, por exemplo, enfim. E tem as fanarts de Fourth Wing e nas fanarts desse personagem específico, que é o Xaden, muitas pessoas estavam fazendo a fanart como se ele fosse um homem branco. E no livro ele é descrito como uma pessoa de pele negra e a própria Rebecca já se posicionou e disse que os fãs estão errados, que o personagem, ele é um homem negro. Então é uma polêmica aí já envolvendo Fourth Wing, mas coitada da Rebecca, não teve nada a ver com isso. Inclusive ela se posicionou pra começar a corrigir a situação como um todo. Bom, antes de a gente continuar com a polêmica, porque agora vão começar outras grandes polêmicas envolvendo a Rebecca e envolvendo a editora também, que é uma editora super famosa e que tá gerando toda uma discussão no BookTok, uma discussão que tá chegando em vários sites grandes como a Bloomberg e tal, onde as pessoas estão falando, estão questionando se o TikTok está gerando dentro da comunidade literária uma coisa parecida com fast fashion, que é tipo a Shein, tipo a Shopee, etc. Ou a gente vê até com outras marcas mais populares, né, que a gente conhece aqui no Brasil, tipo Renner, etc, etc, que é aquela produção enlouquecida de conteúdo, de produtos novos e muitas vezes a qualidade dos produtos não sendo respeitada, né, sendo produzido qualquer coisa apenas pela questão da venda, pelo dinheiro, etc. E está se discutindo se o TikTok é o responsável por isso. Antes de a gente entrar nessas próximas tretas, quero muito lembrar vocês que tá acabando o ano, está terminando o ano, e independente se você está pronto, perto de bater a sua meta literária ou não, não se esqueça de atualizar o seu Scooby com todas as suas leituras, com os livros que você leu, com as estrelas que você deu para cada livro e principalmente com as resenhas de cada livro também, porque agora no final do ano, começo de 2024, eles vão liberar as estatísticas de 2023 e aí você vai ter acesso a quantas páginas você leu no ano, qual foi a sua média de estrelas. Isso é uma coisa que eu tô muito preocupado porque eu tenho lido muitos livros ruins esse ano, eu só li 8 livros, só tive 8 livros favoritos até agora, então assim, eu tô com uma média de estrelas eu acho que baixa, tô querendo ver o que vai sair aí quando sair as minhas estatísticas. Além de tudo, ele mostra qual foi o seu maior livro, o seu menor livro, te posiciona no ranking também entre outros leitores do Scooby, então vale super a pena você deixar tudo atualizado, atualizar tudo bonitinho. Ainda tem tempo, ó, estamos ainda no finalzinho de novembro, você ainda tem dezembro inteiro pra terminar de atualizar tudo, colocar tudo certinho lá, pra ver se você vai conseguir completar os seus desafios, se você estiver participando de algum desafio do Scooby, mas também pra ter acesso às suas estatísticas de fim de ano, tá? Não deixe de atualizar e nem de me adicionar no Scooby. Link tá aqui na descrição. Bom, vamos lá. Tem 3 discussões aqui complexas pra gente fazer. A primeira discussão, que foi aqui eu comecei a pensar sobre criar esse vídeo, fala sobre Israel e Palestina. Tudo começou quando Fourth Wing teve seus direitos vendidos pra Israel e ia ser traduzido pro hebraico, vai ser traduzido pro hebraico, e isso começou a acontecer exatamente agora nos últimos meses com o aumento da tensão entre Israel e Palestina e com a guerra que já tá acontecendo nesse momento. Muitos leitores da Rebecca começaram a cobrar um posicionamento dela sobre Israel e Palestina e ela começou a se sentir muito pressionada, ela ficou bem irritada com a coisa toda, que gerou inclusive um post no Instagram dela que eu vou ler exatamente a legenda que ela escreveu pra todo mundo não ter nenhuma confusão aqui. Só que esse post do Instagram dela gerou mais uma série de discussões, inclusive a comunidade do BookTok vem discutindo isso há muitos dias, há semanas já sobre. Vou ler pra vocês. Tradução do Google Tradutor, tá? Porque eu não quero ficar fazendo tradução simultânea aqui não. Pra aqueles que me assediam e espalham informações falsas sobre a minha opinião sobre os acontecimentos mundiais, sempre será assim. Crianças não são danos colaterais. Esse é basicamente, inclusive, a arte, né? A foto que ela usa pro Instagram, pro feed, pro post do feed dela, é essa coisa escrita, né? Crianças não são danos colaterais, porque ela tá falando um pouco que ela é contra a guerra, que ela não tem lado, aquela coisa toda, e isso aí gerou uma séria discussão. Mas vamos continuar aqui. Aí ela continua. Esta discussão não deveria ser centrada na minha voz branca e privilegiada, mas para aqueles que me marcam e lançam acusações de que apoio o genocídio, direi o seguinte: como alguém cujo avô sobreviveu a um campo de concentração nazista como prisioneiro
prisioneiro de guerra e sofreu ataque físico e ao longo da vida efeitos da tortura, considero essas acusações não só falsas, mas pessoalmente insultosas. Abomino a guerra em todas as suas formas, e é por isso que cada livro militar que escrevo investiga a miríade de maneiras pelas quais a guerra prejudica irrevogavelmente as pessoas. Esse livro fala de guerra, aquela pessoa. Recebi dezenas de ameaças de morte e de estupro documentadas, nauseantes e assustadoras no passado devido às minhas opiniões anti-guerra, o que me deixa hesitante em falar nesta plataforma. Prefiro agir impulsionando outras vozes e doando dinheiro que eu já tenho feito. Eu condeno a violência. Estou absolutamente horrorizada com um ataque desprezível a Israel. Estou aterrorizada pelas crianças e pelos inocentes. E aí que tem uma questão. A nota inicial, o post inicial, ela escrevia assim: estou absolutamente horrorizada com um ataque desprezível a Israel. Estou aterrorizada pelas crianças e pelos inocentes de Gaza. Tinha sido assim que ela escreveu. Depois ela corrigiu para: estou aterrorizada pelas crianças e pelos palestinos inocentes de Gaza. Depois eu explico qual foi a treta. Suas condições de vida são desumanas. Ambas as emoções são válidas. Chama-se humanidade. Não sei a resposta, mas considero as crianças igualmente preciosas. Não importa onde nasçam. Isso não significa uma posição de ambos os lados, ou tipo assim, estou em cima do muro. Esta é uma posição de direitos humanos. Sempre serei contra a proibição de livros, como falei no Kennedy Center na semana passada. E recusar uma tradução é, na minha opinião, uma forma de proibição. Nega às pessoas que apenas falam essa língua o acesso ao conhecimento, a opiniões diferentes, a informações e perspectivas que podem ajudar a mudar corações e mentes. Os livros espalham empatia e compreensão em todas as formas. Assumir minha posição política com base em onde minha editora para livros comerciais ou eu para obras autopublicadas vendemos meus direitos de tradução seria um erro. Agora, por favor, doe dinheiro para causas que podem ajudar os inocentes e eleve as vozes que precisam ser ouvidas. A minha voz não deveria ser uma delas. Aí ela bota embaixo, né? Editado para adicionar palestino, pois fui educada que apenas dizer crianças e inocentes em Gaza era prejudicial e honestamente estou aqui fazendo o meu melhor e aprendendo. Bom, esse post no Instagram gerou uma grande confusão, porque, de novo, já vinha uma confusão rolando, porque ela já vinha dizendo coisas, inclusive no Kennedy Center, nesse evento que ela foi, que ela já tinha falado em público, sobre como ela é contra a guerra, e isso significa que ela é contra o ataque a Israel e contra o ataque a Gaza, que ela é contra os dois lados. E nesse atual momento, principalmente a comunidade do BookTok gringo, e eu vi muitos vídeos e rolei muito feed do BookTok gringo, a galera é muito contra quem é contra a guerra. Porque o entendimento que existe hoje é que o que está acontecendo em Gaza e na Palestina como um todo é um genocídio, logo não faz sentido você se posicionar no meio quando um lado é muito mais fraco do que o outro. Quando ela faz esse post e ela não usa a palavra palestino, isso gerou uma treta muito grande, porque primeiro ela fala só de Gaza e ela fala de crianças e inocentes de Gaza. Primeiro ela fala: eu sou contra o ataque a Israel de uma maneira geral e genérica, mas quando ela se refere à Palestina, ela só fala de Gaza, que não representa toda a Palestina, porque a Palestina é um território maior do que só Gaza, e além de tudo, ela especifica que é só para crianças e inocentes. Como se ela estivesse colocando, óbvio, ela tá falando de pessoas inocentes, então quem não é inocente é culpado. Mas é como se ela estivesse especificando que muitas pessoas ou algumas pessoas de Gaza ou da Palestina merecem a guerra e merecem ser assassinadas ou o que quer que seja. E o não uso da palavra Palestina em nenhum momento do texto dela foi algo que gerou muito incômodo, principalmente para a comunidade palestina e que até para a comunidade árabe no geral, e que não necessariamente mora nos países árabes, mas que moram nos Estados Unidos, que moram na Europa, etc, etc. Eu vi muita gente no BookTok gringo dizendo que não vai ler mais o livro, que não vai mais continuar a série, que tá vendendo o livro, que tá passando pra frente, que tá cancelando a autora, etc, etc, por conta desse posicionamento em cima do muro. Um ponto também que sai muito daí, que na verdade é o ponto originador de toda essa questão específica, fala muito sobre a tradução do livro dela pro hebraico, enfim, pro povo de Israel. Então essa foi a primeira grande situação, que eu acho que é uma situação complexa, que envolve muitas questões, muitos entendimentos e eu acho que de todas as questões que a gente vai discutir aqui nesse vídeo, essa é a mais pesada, né? Porque fala de guerra, fala de genocídio e de outras coisas, inclusive de ameaças que a própria autora sofreu. E depois disso, eu fui impactado por uma thread no Twitter, porque me marcaram, que agora toda treta que aparece na comunidade literária, a galera me marca, eu amo. Um medo. Twitter.
que foi uma seguidora, inclusive, que escreveu, uma menina que me seguia já no Twitter, escreveu, é a Sally, ela tá como Sally, o arroba dela é Tratizone, T-R-A-T-I-E-Z-O-N-E. Eu vou deixar a thread dela aqui na descrição do vídeo pra quem quiser entrar lá. E é uma thread muito boa, com muitos detalhes, muitas coisas. Eu vou só falar muito por alto o que ela levantou, porque parece que agora, esse mês de novembro, começo do mês, lançou o Iron Flame lá nos Estados Unidos, né? E foi uma confusão, um show de horrores, porque parece que teve muita coisa mal feita, muito mal produzida, livro com defeito, livro errado, mal revisado, enfim. E isso, inclusive, gera uma super discussão, que é o terceiro ponto desse vídeo. Mas vamos primeiro nessa thread. Ela fala, por exemplo, que muitas pessoas compraram o Iron Flame durante a pré-venda e que tiveram vários problemas desagradáveis, né? Ela fala que, por exemplo, teve livro com hardcover trocada com o primeiro livro, ou seja, a capa trocada do... Você compra o segundo livro, vem com a capa do primeiro. Fiquei um pouco chocado com isso. Eu tô passada, chocada. Erro de digitação, cadernos faltando. Quando fala caderno, gente, é porque os livros, eles são um somatório de cadernos, tá? E aí, tipo, eles juntam tudo, ou costuram, ou colam, depende de como é o acabamento, mas são vários caderninhos, porque a página, a folha que a gráfica usa, é uma folha gigantesca que imprime, tipo assim, de 18 a 36 páginas, pelo menos na gráfica que eu fui. Tipo, de uma vez só, num papelão, e aí ela vai dobrando aquele caderno até ele virar um caderninho mesmo, e aí ela vai juntando aqueles vários cadernos e cola todos eles e vira o livro. Então ela fala que tinham cadernos faltando, cadernos extras, cadernos fora de ordem, capítulos sem arte, quando em outros livros tinham arte, livros costurados de cabeça para baixo, pintura trilateral vazando pro texto. Pintura trilateral é o corte, tá? É essa parte aqui, quando o livro vem com essa parte aqui pintada, sabe? De uma outra cor. Ela tá falando dessa pintura trilateral. Quando ela tá vazando pro texto do livro, né? Tipo, pra página mesmo, onde tem o texto do livro. Pra capa, inclusive, também. E nas mãos, no meio da leitura, a tinta tá saindo nas mãos das pessoas. Folhas de guarda ao contrário, ou cortadas ao meio. Folha de guarda é pra capa dura, né? Pra livro, assim, físico, de capa mole não tem. Mas folha de guarda é essa folha que, na verdade, ela esconde o papelão da capa dura, né? Ele tem o papelão da capa dura com a capa por fora, ou um material com a jacket por fora, e aí aqui por dentro ele tem a folha de guarda que esconde aquele papelão, aquela cor de papelão, né? Pra ficar uma coisa bonitinha. Mas aí tava ou colada de cabeça pra baixo, ou tava cortada pela metade. E aí ela fala também na thread que esse livro foi publicado por 5 gráficas diferentes, provavelmente porque deve ter sido uma quantidade absurda a primeira tiragem, e talvez nenhuma gráfica conseguiria chegar pra gráfica e falar: gato, imprime aí, sei lá, 300 mil cópias, 500 mil cópias. Talvez você não consiga, até porque eles tiveram pouco tempo. E isso é uma coisa que a gente vai discutir no próximo tópico desse vídeo, que ela fala que teve 6 meses entre o lançamento do primeiro livro pro segundo, então foi uma coisa, provavelmente um processo muito corrido, não só de revisão. Talvez a Rebecca já tivesse o segundo livro sendo escrito, ou quase todo escrito, quando ela lançou o primeiro, mas mesmo assim, gente, o processo de revisão de um livro de 600 páginas, revisão, diagramação e toda a produção do livro, uma quantidade absurda pra lançar e ter uma quantidade grande para as pessoas conseguirem comprar a primeira edição, é realmente muito complexo você fazer isso num período tão curto de tempo assim. Então por isso que ela fala provavelmente que foram usados 5 gráficas diferentes por causa disso. Ela fala que inclusive gráficas de fora dos Estados Unidos também foram usadas para conseguir produzir. Mas ela falou que mesmo assim todas as gráficas tiveram exemplares com problema. Do meu ponto de vista, pessoal, vou dizer, É uma pataquada sem tamanho. E aí a Sally, essa menina da thread, que eu vou deixar aqui embaixo, ela continua a discussão depois de contar essa treta toda do Iron Flame que eu não sabia, porque eu fiquei chocado, assim. Gata. Que assim, até no Brasil, isso raramente acontece. A gente já viu acontecer. Não nessa proporção. Eu acho que eu nunca vi desse jeito, pela descrição dela. Mas eu já vi coisas acontecendo. Mas você vê, nos Estados Unidos, numa editora, uma editora grande, tudo bem. O selo da editora que publica o Fourth Wing é um selo de 1 ano só. Mas ele pertence a uma editora, um grupo editorial muito maior. Ele tem uma distribuidora enorme. Então, assim, não é uma galera inexperiente fazendo esse trabalho, tá? Então, eu fiquei muito impressionado porque a gente tende, né, a nossa mania de cachorro vira-lata, tende a colocar os Estados Unidos como, eles não erram, eles são preparados pra tudo, eles sabem fazer tudo, eles têm experiência com tudo, e aparentemente eles também erram, e bastante. Não sabia?
Então agora você tá sabendo. E aí a gente entra no terceiro ponto, que é por conta dessa questão toda que aconteceu nisso, mas também pelo esse lançamento tão repentino, com um espaço tão curto de tempo, surgiu uma outra discussão que gerou uma matéria na Bloomberg, que eu também li essa matéria toda, além de ter visto alguns outros TikToks sobre isso, vi também o post do Reddit também, a própria Sally deixa esses links na thread dela, mas eu vou deixar os links aqui também na descrição pra vocês verem, geraram outras discussões. Tem uma discussão dentro desse post da Bloomberg, tem uma discussão interessante que fala sobre como a Rebecca usa de nomenclaturas, nomes da língua gaélica, que é uma língua da Escócia, pra dar nomes pra personagens, lugares, etc. no livro. E num evento que ela foi recentemente, na New York Comic Con, na Comic Con, uma das Comic Cons mais importantes do mundo, ela não sabia pronunciar os nomes que ela mesma criou usando essa língua que existe, mas que ela adaptou ali, porque ela lê a língua, não sabe ler a língua, mas ela vê os nomes bonitos da língua, usa, mas ela não sabe nem qual é a pronúncia correta. Agora a consoante é... É difícil, só tem um esforço diferente, mas difícil não é. E as pessoas ficaram muito mal impressionadas de ver uma autora que se utiliza de um fator cultural de outro país, que é a língua daquele país, pra usar na sua obra, inclusive ganhar dinheiro em cima da sua obra, né? Ela se apropriou culturalmente daquela língua e ela não sabe nem a pronúncia correta das palavras que ela mesma usa. Não tô dizendo pra ela que ela precisa aprender a falar gaélico, mas seria bom ela aprender pelo menos as palavras que ela usa no seu próprio livro. E ela não sabia. Inclusive, depois dessa treta, ela até se posicionou, falou, gente, eu não falo gaélico, tá? Eu estou aprendendo, mas assim, quem sabe no ano que vem, pros próximos livros, eu vou conseguir falar melhor pra vocês. O fato é que ninguém nem sabe direito. E aí, o povo da Escócia, né, os escoceses ficaram extremamente incomodados. E tem uma galera falando, criando vídeos e tal. Inclusive, um desses vídeos ficou bem popular, de uma pessoa corrigindo ela e falando, tipo, não é assim que fala, é assim que fala. E também rolou toda essa coisa de, um comportamento comum de um americano branco, principalmente, de se utilizar de aspectos culturais de qualquer lugar do mundo. No caso, a Escócia não é um país, né, de terceiro mundo, etc. Mas mesmo assim, um país muito menor, se utiliza daquilo de qualquer jeito, né? Sem muito respeito, sem muito conhecimento, e acaba passando para uma quantidade absurda de pessoas ao redor do mundo uma informação errada, uma pronúncia errada, um conhecimento errado de algo que para muitas pessoas faz parte da vida delas. Então já o artigo da Bloomberg já foca bastante nisso. Mas além disso, a gente toca muito nessa discussão sobre o TikTok está tornando, né, a literatura nessa coisa meio fast fashion, nessa coisa meio fast food, nessa coisa meio empacota e publica, vambora porque tá dando dinheiro, vamos aproveitar o momento, o hype, etc, etc. E aí rola toda uma discussão, inclusive até por conta desses problemas gráficos, né, do que o livro sofreu agora, mas também por conta dessa correria pra publicar o livro. A gente até teve uma discussão dessa recentemente aqui no canal. Eu recebi a Sara Fidelis, que é uma autora independente aqui do Brasil, que tem até um livro publicado pela editora Nasce, mas que 99% dos livros dela são publicados de forma independente, e ela publica mais ou menos 3 livros por ano, e a gente estava comentando sobre isso. E os livros eróticos normalmente são livros maiorzinhos e tal, mas eu acho que tem duas questões aí diferentes, tá? Primeiro que a gente não tá falando de fantasia, ainda mais de high fantasy, que é uma fantasia construída em cima de um universo que não existe. Você tem que construir esse universo do zero. Então é uma complexidade muito maior, você tem que se atentar a muitos detalhes, a muitas questões, principalmente um sistema mágico que você também cria, criaturas mágicas que você também está se utilizando ali. Então é muito complexo você escrever um livro de 600 páginas de fantasia em um curto espaço de tempo. Além disso, a publicação independente, ela, na grande maioria das vezes, ela é totalmente feita em e-book, né? A gente sabe que existem algumas gráficas, algumas editoras pequenas, etc., que trabalham com autores independentes para fazer a publicação de livro físico, mas, por exemplo, o caso da Sara Fidelis, nem é esse o habitual. E não é o habitual da maioria dos autores independentes, principalmente da galera que escreve livro hot, que publica 3, 4 livros no ano. Então você não ter o aspecto físico, você já reduz um bom tempo, né? Porque você não tem que mandar produzir uma quantidade de livros, etc., que demora, aquela coisa toda. E também tem outro aspecto, né? Quando você tem uma editora, aquele livro passa na mão de uma cacetada de gente a mais do que quando você publica independentemente. Não significa que quem publica independente não tem uma pessoa ou algumas pessoas revisando, ajudando, fazendo leitura sensível, eu não tô falando disso.
disso, tá? Mas quando é uma editora tradicional publicando um livro, existe um processo industrial, entendeu? Tem que passar na mão de algumas pessoas, não é rápido assim, as pessoas têm um monte de livro que elas estão lendo e trabalhando em cima ao mesmo tempo, então realmente demora um pouco mais do que o mercado independente. E nesse caso aqui, foi assim, ela tá escrevendo uma fantasia complexa, um high fantasy de 600 páginas, numa editora tradicional, com uma publicação física, com uma tiragem enorme, e isso tudo ela fez em 6 meses. Realmente é um pouco chocante. Agora, o ponto é a culpabilização do TikTok por conta disso. O TikTok seria responsável por essa correria desenfreada e por lançar um monte de livro, e lançar qualquer livro, e lançar qualquer coisa, e não se preocupar com a qualidade, se preocupar com a quantidade, porque a comunidade do TikTok ela é muito faminta e né, as hashtags e tudo crescem muito rapidamente, e isso incentiva que o mercado corra pra ganhar dinheiro. Bom, eu tenho algo pra contar pra vocês. Vai todo mundo morrer. Que pena, mas tá na mão de Deus. Com base na minha história, já que eu sou formado em administração de empresas e trabalhei, e administração de empresas, gente, é um curso que basicamente a gente aprende sobre o que é o capitalismo. Quando o mundo anda pesado demais, é bom a gente encher ele de cor. Desde assim, o básico. O nome do curso de administração de empresas devia ser assim, capitalismo. Devia ser esse o nome, tipo, trocar a administração de empresas e chamar de capitalismo. Porque a gente aprende tudo sobre o capitalismo, né? A gente aprende RH, a gente aprende marketing, a gente aprende finanças, a gente aprende estratégia, a gente aprende planejamento, a gente aprende tudo. E o que eu vou dizer pra vocês é exatamente isso. O TikTok, ele é uma ferramenta. A culpa do consumo desenfreado e tipo assim, da venda enlouquecida e da corrida pra colocar produto pra fora, chama capitalismo. E o capitalismo está alicerçado num comportamento humano de acumulação, de tipo, eu quero mais dinheiro, eu quero vender mais, eu quero ter poder, eu quero ter fama, eu quero ter autoridade. Tudo isso se apoia pra fazer com que esse sistema aconteça. Então, culpar o TikTok como culpar os influenciadores, e eu tava vendo aqui no Reddit, né, as pessoas falando, é porque os influenciadores e pipipipopopó. Gente, os influenciadores são pessoas como vocês que estão lendo a matéria, como pessoas que estão me assistindo agora, né? Tipo, de novo, o influenciador, na grande maioria das vezes, ele nem é um cara com uma formação específica naquele negócio. Ele é um cara que tem um hobby, que gosta daquele hobby, que fala sobre aquilo, que tem carisma e que as pessoas acham interessante ouvir ele falar, entendeu? E às vezes ele tem um bom gosto e as pessoas querem acompanhar aquele bom gosto e usar aquilo ali como um balizador pra decidir o que comprar, quando comprar, como comprar, ou não, porque às vezes nem é sobre comprar. Mas o fato é que, tipo assim, responsabilizar o TikTok por conta do capitalismo é, gente, é botar literalmente a carroça na frente do boi. A gente tá em 2023, né? A gente acompanha consumo inveterado de coisas em todos os nichos. Isso é assim em qualquer lugar. Em qualquer lugar, na arte, fora da arte, no nosso dia a dia, as pessoas consomem muito. Se as pessoas tivessem mais dinheiro, elas consumiriam mais ainda. Entendeu? Pensa que você ganha, sei lá, você ganha 5 mil reais. Aí você ganha 10. Você vai consumir mais. Aí você ganha 15, você vai consumir mais. Você ganha 30, você vai consumir mais. E vai ser assim infinitamente. E as marcas, que são geridas por pessoas também, elas pensam assim, porra, se eu coloco o produto no mercado, eu faturo milhões, por que eu não vou pôr? E aí o autor, que também é uma pessoa e que também está alicerçado num sistema que todos estamos, ainda mais quando a gente está falando de mercado americano, o autor também, ou ele se pressiona, ou ele se aproveita, ou ele é pressionado. Ou a marca pressiona e ele fala assim, gata, olha aí, você se tornou uma das maiores autoras do mundo. Vambora. Cospe esse livro aí, você que vai ganhar mais com isso. E aí o autor fica, e vai e faz, entendeu? Hoje em dia, principalmente falando de mercado brasileiro, existe uma certa pressão, uma certa cobrança, sim, do mercado editorial brasileiro, eu não sei como é que é do gringo, e eu acho que também é, pra você ter pelo menos um lançamento no ano. Pelo menos não, pra você ter um lançamento no ano. Alguns autores não conseguem desse ritmo, porque é um processo criativo, né, não é uma fábrica, e às vezes sai a cada 2, a cada 3. Lógico, quanto maior o autor, mais flexibilidade as marcas têm. Então, meu amor, ninguém é mais poderoso do que Deus e eu.
sabe? Quanto menor o autor, menos flexibilidade as marcas têm. Mas eu acho que, assim, culpar o TikTok, de novo, culpar uma galera que tá falando do seu hobby, que tá incentivando a leitura, incentivando o consumo também, porque no final das contas, pro mercado existir, pra gente ter livrinho bonitinho na nossa estante, precisa ter dinheiro, né? O mercado precisa ter dinheiro, o mercado precisa vender, o mercado precisa ganhar dinheiro pra produzir, pra vender, pra chegar aqui. Por exemplo, a gente no Brasil não tem todos os livros internacionais que existem. A gente não tem. A gente tem uma parcela, né? As nossas editoras nacionais, elas conseguem trazer alguns, vários, mas não todos, longe de todos, muito longe de todos, os lançamentos internacionais. Se a gente compra menos, se a gente consome menos, as marcas vão ter menos dinheiro pra produzir os produtos, né? Então, é uma lógica, de novo, capitalista, e que a gente não consegue fugir dela. Infelizmente, a gente não consegue fugir dela. A gente não vai fugir, tá? Se você tá com essa intenção de, eu vou fugir do capitalismo, infelizmente, eu adoraria, mas a gente não vai conseguir, tá? Não vai mudar nada. Então é muito... Eu sempre fico muito incomodado com as pessoas pegando o pior do capitalismo e responsabilizando em pequenos grupos. Porque por mais que o TikTok seja uma galera, ainda assim não é essa galera que é responsável pela existência do capitalismo. E pelo sistema do jeito que ele é, e pela roda que gira todo dia e que arrebenta as nossas cabeças todos os dias e que destrói a nossa saúde mental e que faz com que a gente se vicie em remédios. Que desabafa. Mas gente, 2023 é sobre. Imagina em 2053. Eu não quero nem pensar, tá? Não sei nem se vou estar viva. Nem sei se quero. Talvez eu queira, sim. Bom, essas foram as várias discussões. Então a gente falou aqui de fanart, a gente falou de guerra Israel e Palestina, a gente falou de péssima produção de livros em toque de caixa, a gente falou sobre apropriação cultural e a gente falou sobre o TikTok sendo o grande vilão do consumo literário do mundo. Bom, me conta o que vocês acham de todos esses tópicos, tem vários assuntos pra gente continuar discutindo. E, enfim, eu sinceramente nem sei o que eu vou fazer. Quero saber também se vocês já leram Fourth Wing, se vocês pretendem ler Fourth Wing, se vocês também cancelaram a Rebecca por causa da questão da guerra de Israel e Palestina ou não. Eu sinceramente não sei. De novo, eu falo, se eu não fosse criador de conteúdo, eu não leria Fourth Wing, porque não é o estilo de livro que eu gosto. Mas, como eu sou uma blogueira e como vocês demandam a minha opinião em questões como essa, principalmente sobre esse livro, imagino eu que lerei. Mas também sei lá, né? Quando que esse livro vai sair? Se hype vai se manter até lá? Não sei. Inclusive, o pessoal tá super preocupado do tipo, o segundo livro foi um fiasco tão grande de a questão do lançamento, né? Por conta dos problemas da edição física. Que o terceiro livro vai flopar, etc. Eu não acho isso não, tá? O leitor, meu filho, ele é muito persistente. Ele aceita muita coisa. Bom, dá um like nesse vídeo, se inscreve no canal, manda esse vídeo pra todo mundo. Se eu falei alguma coisa errada, por favor, me corrija aqui embaixo. Por favor, com fofura e educação, estamos todos sempre tentando acertar e levar o máximo de informação e conteúdo pra mais gente, porque tem muita coisa que é em inglês, tem muita coisa que tá longe da gente ainda, ou o próprio livro está. Então eu espero que vocês tenham gostado. Me conta aqui embaixo, vamos continuar a conversa. Um beijo, até o próximo vídeo e tchau.